Deus distante, Pai distante. Porque 90% das nossas dores físicas tem como causa primeira o mundo espiritual. E 80% dessas causas nós vamos tratar aqui agora com as tecnologias multidimensionais da luz crística de Debaddon. Aqui no Sistema Arquetípico de Conexão Cósmica, SACC 1133 Hz, curso básico da vida, Mestria e Abundância Cósmica, Cósmica e Terrena. Nível 0, a Conexão C. Essa é a nossa terceira aula. A primeira aula foi Não Faça Nenhuma Técnica de Manifestação antes daquele vídeo. Né? A segunda aula, Real Proteção Energética. A terceira aula é essa. E a gente começou a falar sobre dinheiro. Por quê? Porque a gente está falando sobre abundância cósmica e abundância terrena, e não tem como a gente falar sobre abundância terrena sem falar sobre dinheiro. Então, direto ao ponto, como nós somos, vamos imaginar que a pessoa acorda sem memória no meio de uma prisão, no meio de um grande conflito. E ela se vê na prisão, e ela não lembra, e ela presume que ela é prisioneira daquela prisão. Não é porque você está dentro de uma prisão que você é necessariamente prisioneiro ou prisioneira. Na prisão existem prisioneiros, mas também existe aqueles que tomam conta dos prisioneiros. Né? Existem pessoas que ajudam, médicos, administradores, professores, terapeutas. Existem várias outras funções, vamos dizer, dentro da prisão, que não só a de prisioneiro. Possivelmente você que está chegando nesse vídeo agora, pode ter se presumido desse planeta prisão que nós vivemos, que está preso no planeta prisão. E na verdade, de certo modo, nós estamos dentro da prisão, mas isso não significa que nós sejamos prisioneiros. Tem alguém lá de fora olhando para a gente aqui de dentro, querendo tirar a gente daqui. E se você está aqui, nesse momento, especialmente no início desse trabalho, com certeza esse é o caso. Esse é o seu caso. Vamos dizer que para sair da prisão, precisa passar por 10 passos. 7 passos você acha aqui, de forma automatizada, com as tecnologias multidimensionais da luz crística de Debaddon. Esse é um trabalho para antecipar processos, automatizar processos, facilitar processos. E todo esse processo passa pela cura das nossas dores. Na aula passada eu contei para você como é que foi a canalização desse decreto. Para fazer essa aula, e essa aula, gente, está planejada para ser feita, eu ia fazer essa aula explicando só o primeiro decreto, agora nós vamos fazer já explicando os dois. Aliás, se você deseja esse livro digital que você está vendo aqui na tela, basta você aguardar até o final do vídeo, que você vai descobrir a forma que você pode ter acesso a esse livro, tá? E eu quero contar para você a história de uma pessoa que mandou uma mensagem hoje. Estou gravando esse vídeo no dia 8/3, no Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia das Mulheres. Quem vê esse vídeo vai ser depois, mas tudo bem. Vocês merecem feliz dia todos os dias. E ela estava me contando que a mensagem foi assim: Oi, tudo bem? Vi 2 aulas e o decreto. A parte do decreto mexeu comigo, eu não sei, mas é como se eu tivesse medo de que isso seja errado, sabe? Eu não sei o porquê. Talvez pela minha criação religiosa, mas me bate essa insegurança. Eu tenho medo de me envolver espiritualmente com o que não seja genuinamente bom. Ao mesmo tempo que eu me pergunto, o que há de mal em desejar coisas boas para mim? É complexo, fico refletindo, pois não estou fazendo maldade a ninguém. Mas sei lá, você entende? Eu achei fantástico o que ela disse e eu vi a mensagem dela às 17h17. Eu falei para ela assim, super te entendi, porque eu já passei por isso. Gente, o mais interessante é que essa aula eu estava esperando o momento certo de gravar. E de repente, aquela conversa com ela me trouxe a certeza de que o momento certo chegou. Tanto que eu estou gravando agora. Por quê? Porque eu tinha perguntado se ela tinha lido o decreto. Eu passei esse livro-texto para ela, esse livro digital. Né? E aí a gente começou a perguntar para ela o que para ela é genuinamente bom. Né? Qual era o medo exatamente que ela estava sentindo? Será medo de pecar contra Deus? Ou heresia? Né? E aí ela falou assim, sim, é justamente essa a sensação de estar pecando. Aí eu falei assim, pecando contra Deus? Aí ela disse sim.
E aí a gente chega no poder das perguntas poderosas e a gente vê que ela falou assim, eu tenho um trauma. Aí eu falei, interessante que a nossa conversa, quando ela falou, eu tenho um trauma, a gente estava 17h32, 17h33, eu falei, foi quando eu vi, né? Eu falei, olha, temos o primeiro nível aí. Aí ela me disse, uma vez eu fiz um ritual maluco. Era um tipo de ritual para atrair o amor, de um astrólogo super famoso da internet. Mas eu não sabia como funcionava direito. Mas era uma época que eu estava me sentindo super só, tinha vivido um amor não correspondido. E meio que falei, vou tentar e ver como é. E aí eu fiz só metade do ritual. Era tipo acender uma vela com sal, falar algumas coisas, algo assim. Não fiz o resto porque tinha umas coisas estranhas. Vela, faca, umas coisas malucas. Aí eu não fiz o resto do ritual, que eram os banhos. Falei, não quero mais. E ela conta que depois teve uma experiência muito ruim pensando no tal ritual. E sentiu que tinha feito algo muito errado e se arrependeu muito, muito mesmo. E ela pontuou isso, muito mesmo. Foi uma sensação muito forte de que tinha me envolvido com as energias erradas, sabe? Fiquei bem traumatizada. Mas não envolvi o nome de ninguém, era algo sobre mim, mas me arrependi muito e tenho muito medo. Gente, isso é super comum. Medo de abrir portais errados. Como é que ele se manifesta? Da dificuldade em confiar da própria conexão espiritual. Insegurança sobre energias externas. E, gente, se conectar com o divino não deveria ser um medo, mas um reencontro, que é o que nós estamos fazendo aqui. Todos nós já fizemos bobagem em algum momento da vida. Esse planeta é um planeta de aprendizado. E todos nós também já fizemos bobagem em vidas passadas. E aí, quando a gente vem para essa vida, a gente não lembra e, acaba recomeçando um ciclo. Porque às vezes a gente faz a mesma bobagem de novo, porque não lembra. Só que detalhe, quando ela faz o ritual que abre um portal, possivelmente ela já pode ter feito um ritual em uma vida passada, e ela já pode ter se lembrado inconscientemente, sabe? Uma lembrança que não é consciente, é só uma conexão, é só uma ressonância entre o que ela viveu nessa vida com o que ela já viveu na passada. Eu já passei por isso. Medo de a palavra magia, a palavra feitiçaria, porque magia é um conceito abrangente, é um conceito neutro, mas feitiçaria é você fazer magia para prejudicar alguém. A energia que você está mandando para o universo é te prejudicar. Agora, muitas e muitas vezes nós estivemos em contextos em que a nossa única arma era fazer rituais, porque era a única defesa que nós tínhamos também. Não importa, passou. E nesse contexto que a gente está, com o decreto, nós podemos limpar isso. Como foi que aconteceu com ela? Olha que interessante. Ela começou a fazer o decreto. Nós vamos falar do decreto já já. Quando ela começou a fazer o decreto, o primeiro decreto, nós temos aqui, gente, dois decretos. Nós temos o decreto 3.0 e o decreto 9.1. O decreto 3.0, ele é um sistema que tem vários decretos dentro dele. São vários pedidos dentro de um grande pedidão. Mas ele é fragmentado em vários pedidos. No 9.1, ele é estruturado em um único pedido. E você vai ver o que aconteceu agora. Tecnologias multidimensionais da luz crística de Lebadon. Sistema de decretos e ajustes energéticos para alinhamento com a consciência universal e a Mãe Terra, sob a regência de Micael. Micael, gente, Micael é um filho paradisíaco, também chamado de Michael. Tá? Aqui o nome é uma espécie de simplificação do nome Michael, ou Michael. Esse ser, imagina um corpo, um grande corpo. O coração desse corpo é o arcanjo Mika, que nós falamos muito nele no decreto. Dentro do coração de Mika existe a primeira parte, é uma divisão de uma divisão de uma divisão, tá? Eu já expliquei isso no vídeo passado, quando eu falei da minha própria história, da divisão do Arayester para chegar do Tavael, para chegar em mim, né? Aqui, o Michael é um grande corpo, que o coração é o Mika, e dentro do coração dele tem o arcanjo Micael, que se fragmentou e que veio aqui para a Terra como Jesus, ou Yeshua, ou Emmanuel, né? Então, o fragmento do fragmento do fragmento, tá? Porque a dimensão, quanto mais densa ela é, mais fragmentada vem a alma, até porque o corpo físico que a gente habita, se a gente conectasse o espírito desse corpo direto, ele se fragmenta lá na frente para poder, ele diminui a tensão dele. Imagina uma grande usina Itaipu, né?
onde está produzindo uma grande quantidade de energia. Essa usina seria o Bichamel. Aí vai diminuindo, vai até chegar aqui na tomada de casa para você conectar o corpo, que seria o liquidificador, né? A tensão vai diminuindo, porque se eu conectar o liquidificador direto lá em Itaipu, o liquidificador vai explodir, né? O liquidificador vai explodir. Eu só estou dando uma didática aqui para você entender que é uma fragmentação da fragmentação da fragmentação. Para Jesus chegar e dar vida ao corpo, ele teve que se fragmentar muito em termos energéticos. Tá? Ou seja, na verdade, não é fragmentar, é simplificar, reduzir a tensão energética dele. Tá? Para poder chegar e dar vida ao corpo, né? Da alma que deu vida ao corpo do ser que nós conhecemos aqui como Jesus. Então, quando a gente fala em universo, que lá em cima é Nebadon, como nós já explicamos no vídeo passado, é o universo onde a gente mora, né? A alma desse universo é Micá, essa energia Micá, de Micá. Micael, então, seria o pai de Micá, ou seja, uma energia superior. Vamos simplificar assim. Poderíamos dizer que o útero desse grande ser, Micá-El, que seria com 2 L's, tá, gente? Aqui eu coloquei um L só. Poderíamos dizer que seria a Via Láctea. Poderíamos dizer que, sei lá, um óvulo seja o planeta Terra. Então, o espírito que a gente chama de Gaia é um fragmento do próprio Micael, que é quem dá a própria vida para o planeta. Por isso que nós vamos falar no outro decreto sobre a Mãe Terra, Gaia, que na verdade nós temos o aspecto paterno, vamos dizer que seria o masculino, que seria o espírito, né? Mas a alma é fragmento desse espírito. Eu estou sendo aqui didático, tá, gente? Porque o corpo, que é matéria, a gente vai devolver para Gaia, o planeta. O que é importante da gente saber é que tudo, absolutamente tudo que é feito dentro desse decreto e dentro dessas tecnologias que eu trago, dentro do sistema arquetípico Conexão Cósmica, é feito dentro da regência de Micael. Tá? Por isso que a proteção a gente pede para Micael. E a gente também vai encontrar a proteção do Conselho Arcangélico, que vai ser com o Gabriel, mas isso a gente vai ver mais na frente. Canalizado por mim, Wesley Newton. Tá? Gente, aqui é um sistema automatizado, são tecnologias para a gente antecipar processos. Tá? A gente pode ter perdido muito tempo e está tudo bem. Agora é o momento da gente avançar. Então, para deixar bem claro, regência de Micael. Micael se fragmenta, vamos dizer, no arcanjo Micá, que se fragmenta no arcanjo Miguel, que se fragmenta em Jesus, para simplificar. Então, Jesus veio a esse mundo e nos ensinou que o reino dele não era desse mundo, tá? Porque na verdade o reino dele era o nível espiritual, o multidimensional, são tecnologias multidimensionais, porém, esse mundo fica dentro do universo de que ele comanda. Logo, a tendência, porque esse mundo passou por processos difíceis, né? Agora ele está sendo reintegrado, este planeta que nós estamos, o planeta Gaia, que é uma parte, que é a alma que dá vida a esse planeta, é parte do próprio Micael, está sendo reintegrado completamente ao sistema crístico de Nebadon. De sorte que aqueles seres que aqui estão, que fizeram aquela revolta, aquela rebelião que a gente falou no início, eles não têm espaço de ficar aqui. Porém, esses seres arrebataram, ou arrebanharam, né, vamos dizer assim, muitas outras almas, porque durante muito tempo eles se alimentaram dessas almas, criando ilusões, criando coisas que fizeram essas almas se prenderem neles. E essas coisas, principalmente, gente, chamam-se contratos e acordos, porque esse é um mundo de livre-arbítrio. E no mundo de livre-arbítrio, você tem o arbítrio, ó, futebol, árbitro de futebol. Entendeu? Ele faz o quê? Arbitra, escolhe. Nós temos a opção de escolher. Muitas vezes nós escolhemos não escolher. Agora nós estamos escolhendo de forma inteligente. Antigamente nós éramos meio que induzidos de uma forma muito abrupta nas nossas escolhas, de modo que praticamente nós não tínhamos escolha. Muitas vezes nós passamos por processos de que nossas escolhas foram tão cortadas, tão castradas, tão tolhidas, que do ponto de vista cósmico nós não tivemos escolhas. Por isso, dependendo do que a gente fez no passado, nos foi dado uma carta branca, um salvo-conduto. Jesus trouxe aquilo que ele disse que traria, a graça. A gente está no minuto 14 e pouco do vídeo,
E o número 14 traz justamente isso, a ideia da graça. Lá em João 14, quem acompanha esse trabalho desde a carta numerológica cósmica, a carta numerológica cósmica que evoluiu para as chaves luminosas únicas C, quando nós formos estudar o número 33, e a pessoa que está acessando esse sistema, sistema arquetípico, conexão cósmica, vai se deparar com arquétipos. Se você não entende bem de arquétipos, aguarda. Lá na frente você vai entender tudinho, tá? Tudo mastigadinho para você. Nesse trabalho, nesse momento, eu vou falar sobre apenas o conexão cósmica. O sistema e o arquetípico, o sistema está entendendo agora, o sistema automatizado, um sistema, uma grande engrenagem que faz você andar 7 etapas em pulos muito rápidos. E a gente está falando do número 14. O número 14 vai te ensinar bem isso. Por quê? Porque vai ensinar você a usufruir da graça, que é justamente esse salvo-conduto. Nós não estamos falando da lei exclusivamente. A lei também está aqui. Nós vamos falar muito, muito, muito da lei no próximo nível. Lembre-se, nós estamos no nível 0. No nível 0 do nosso mestria em abundância cósmica. Gente, eu já dei muitas mentorias, tá? Mentorias individuais, né? Atendendo, eu ainda faço isso. Mas isso aqui não é uma mentoria. Você não está no arquétipo do mentorado. Você está no arquétipo do mestre, porque isso aqui é uma mestria. Aqui é o mestre ensinando para mestres. E o primeiro mestre está aprendendo sou eu mesmo, porque depois eu vou ouvir tudo que eu gravo. Tá? Então, isso aqui não é uma mentoria em abundância cósmica. Isso aqui é uma mestria em abundância cósmica, porque o arquétipo do mestre vibra 7 vezes mais no mínimo que o arquétipo do mentor. Claro, você vai entender melhor sobre arquétipos depois. O que eu quero dizer é que o mestre passa pelo processo do aprendizado, com 2 S. E eu bato muito na tecla dos 2 S, que você vai entender melhor no próximo nível, no próximo módulo, na verdade. No módulo 1, estamos no módulo 0. Isso aqui é um grande aquecimento. Agora, já começa muito quente, tá? Então, decreto 3.0, ajustes e ativações energéticas. Solicitação à fonte para ajustes essenciais. Isso aqui é o resumo. Ativação da compreensão sobre os seguintes conceitos: alegria, propósito de vida, liberdade, amor incondicional e romântico. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o amor incondicional e romântico. Os outros aspectos nós vamos falando depois, não dá para a gente tratar tudo na aula só, tá? Nós vamos começar pelo fundamental, porque aqui, onde a gente vai tratar as maiores dores de uma vez só. A gente vai tirando primeiro a maior pedra do sapato, tá? Depois a gente vai sentir as pedras menores, mas a maior pedra é a que mais dói, tá? Essa parte de harmonia, plenitude, prosperidade, ascensão, tempo, memória estelar, família cósmica, informações universais necessárias para a evolução, ativação do DNA, habilidades latentes, a gente falou do vídeo da aula passada. DNA, GNA, imperfeição, todas essas partes mais específicas nós vamos tratar lá no nosso Instagram. Ou vai ser no Wesley Newton, @Wesley Newton com 2 L's e 2 T's, ou vai ser no Autocura Natural, quando nós falarmos sobre aspectos que se refere à Mãe Terra, da natureza, tá? Ou vai ser do @Chaves Cósmicas, tá? Quando a gente vai falando mais sobre o Conexão Cósmica especificamente. Por favor, siga os 3 Instagram. Cada um desses Instagram vai tratar de um aspecto específico, tá? E vai complementar essas aulas que a gente está dando aqui. Todos esses ecossistemas que eu estou criando, eles são integrados. Vou poder fazer cada videozinho como fossem pílulas de consciência para facilitar, porque eu sei que ver um vídeo grande, assim como a gente faz aqui agora, às vezes toma mais tempo. Então nós vamos diluir isso em pílulas que você vai tomando diariamente, até para você manter aquecida essa chama. Então, aspectos como saúde, juventude, harmonia, felicidade em todos os níveis, comunicação multidimensional com a fonte e equipes espirituais, eu falei na aula passada, poder pessoal e reativação de demônio instalado, nós vamos falando, ajuste e limpeza dos 144 corpos energéticos, ativação da rede cristalina universal, apoio durante o sono para tratamentos energéticos em instruções superiores, utilização do tempo de sono para aprendizado e evolução, nós já falamos na aula passada, atividades como resgates, estudos, espirituais e alinhamento consciencial, liberdade para escolher destino após a missão dessa vida, fortalecimento do livre-arbítrio e da sintonia com as leis cósmicas, a parte da automatização. A cada piscar de olhos, o decreto se reafirma automaticamente, a cada piscar de olhos, tudo que é necessário flui naturalmente para você, para nós, né? Eu também faço muito decreto. Anulação de padrões limitantes, revogação e destruição. Esse aqui eu vou focar aqui, tá? Porque o que acontece quando se abre portais errados? Para você abrir o portal, você está querendo acessar o outro lado. E quem é que está do outro lado? Não é verdade? Se está errado é porque quem está do outro lado não era bom para você. Não é verdade?
Mas o que, que aconteceu com ela? Quando ela abriu o portal ficou aberto. Aquele ser, quando viu essa energia desse decreto, primeiro que ele não conhece, então já ficou com medo. Se ele entendeu, e ele já era esperto, então se ele ficou com medo, ele já sabia que ia prejudicar ele, porque ia fechar a porta com que ele podia entrar para obsidiar ela, né? Então, na hora que a gente fechou a porta, o medo que ela estava sentindo, a angústia que ela sentiu, passou. Porque quando você abre um portal para seres que não são benevolentes, aquela energia daquele portal fica ligada com quem abriu. E o que você não cai a ficha é que todos nós abrimos portais o tempo todo. Quando a gente canta, quando a gente fala coisas, sabe? Quando a gente vibra em determinadas sintonias, nós abrimos portais o tempo todo. Nós temos que ter consciência disso. E muitos dos portais que nós abrimos em vidas passadas, a gente morreu por conta deles, foi para o mundo espiritual, passou para o processo de limpeza, mas quando vem para cá, vai para a dimensão física de novo, ressoa com o portal que abriu antes. Porque o fato da gente ter a oportunidade agora de fazer a coisa diferente, não significa que a gente se exibe da responsabilidade do que a gente fez errado antes. Só que agora a gente pode, pelo menos, tratar o que fez errado antes em paz. Mas, para a gente ter paz, a gente precisa fazer a revogação e destruição de contratos prejudiciais, chips, implantes e influência negativa. Então, nós vamos falar muito especificamente sobre isso aqui, tá? Redefinição do sistema de crença e alinhamento com energia, prosperidade e harmonia vai fazer parte do nosso trabalho aqui, tá? A harmonia com a fonte. A fonte é a harmonia, gente. É só a gente entrar em harmonia com a fonte, a gente entrar em harmonia com a harmonia, tá? Sintonização com a energia criadora para manifestar uma vida plena e consciente. A gente já falou muito disso aqui na nossa primeira aula, tá? Esse decreto permite o realinhamento total com o propósito cósmico e ativação das habilidades originais da alma, tá? Recomendações importantes. A gente já falou sobre isso. Atenção durante os decretos. Jamais faça esse decreto enquanto estiver dirigindo, operando máquinas ou realizando tarefas que exijam sua atenção plena, tá? Agora, se você estiver só deixando, eu estou falando com você, isso aqui está demandando minha atenção plena do que eu estou falando com você, mas eu deixei o decreto ali bonitinho, porque ele está emitindo uma frequência que me traz até, gente, habilidade de canalizar melhor. Por quê? Porque quando eu coloco uma frequência alta no ambiente, eu ressoo melhor com essas informações que eu estou passando para você, porque são frequências muito altas. Então, só o fato de você estar ouvindo isso aqui agora, você também está abrindo portais. Porque a gente está falando de Cristo, a gente está falando de Lebadon, a gente está falando de Arcanjo Gabriel, a gente está falando da fonte, né? Quando eu falo fonte, eu conecto com o que eu estou falando. É a minha intenção e é a palavra, é o verbo, é o som. Então tudo que eu coloco aqui cria portais, porque isso aqui é um mundo multidimensional, gente, o tempo todo. Nós estamos rodeados pelo que foi dito, como uma nuvem de testemunhas, né? E nesse mundo, a gente, quando sai ali, encontra uma pessoa estressada, a gente se suja, vamos dizer. Então, eu fiz a metáfora do decreto como tomar banho. E porque na verdade a gente tem a oportunidade de se limpar no nível superficial e no nível profundo. E é no nível profundo que a gente está aqui. Só para relembrar você, eu canalizei esse decreto em 2017, tá? Eu já contei a história da aula passada, eu não vou repetir. Lá na época, eu tinha canalizado o sistema Hipnoquantum, alinhamento multidimensional. E eu pedia para a pessoa fazer regularmente o decreto para permitir o alinhamento da energia com os níveis mais elevados da consciência que ela é. Para efeito desse decreto, gente, isso aqui agora começou, tá? Você vai entender aqui a dor que a gente abriu o vídeo com ela. A questão do pai ausente, Deus ausente, dinheiro ausente. Para efeitos desse decreto, considera-se fonte que tudo é, ou fonte. Deus, deusa, força universal, força. Gente, força lá do Star Wars, tá? A força. Que a força esteja com você. É isso aqui. Consciência universal, universo, todo, criador de tudo que é, o criador, que é o que a gente usa mais agora, porque é um termo mais abrangente, tá? Rede universal, como sinônimos. Para efeitos desse sistema, escolhemos o termo fonte, contudo, você pode substituir pelo nome com o qual você se sentir maior afinidade. Nos demais campos não há substituição. Tá, beleza, porque isso aqui era um decreto escrito que eu dava para a pessoa para ela escrever, tá? Aqui não tem mais o que substituir porque ele está todo pronto. Você viu aqui? Gente, olha que interessante. Olha que interessante. Eu, quando gravei o decreto, pulei a palavra Deus. Se você vai lá e você vai assim, para efeitos desse decreto, considera-se fonte que tudo é, fonte deusa, força universal. Eu não falei a palavra Deus, eu esqueci, eu pulei. Freud explica. Detalhe, eu já tinha tido consciência do pai ausente, Deus ausente, dinheiro ausente. Eu tive essa consciência em 2015 para 2016. Eu me lembro como se fosse agora, do momento em que caiu a ficha, que eu pensei, uau! Presta atenção no que eu vou dizer agora, isso é muito importante. Nós vivemos no mundo paternalista, ou no mundo machista,
em que é o paternal, é o pai. O pai é o provedor. Deus é pai. No nosso inconsciente coletivo e no nosso inconsciente pessoal, porque nós trazemos isso do pessoal, do coletivo para o pessoal, Deus é pai. Ainda tem o que diz assim, Deus é pai, não é padrasto, porque padrasto é ruim e pai é bom. Mas, e para aqueles que tiveram pai ausente, como foi o meu caso? Detalhe, gente, tenho dois pais, né? Um pai adotivo e um pai biológico. O pai gente, tá tudo no meu DNA. Eu tô contando pra vocês uma experiência pessoal. Tá no meu DNA. Meu pai namorou com a minha mãe, né? Ele era casado, sendo sincero com você, tá? Aquilo para ele foi uma pulada de cerca, porque minha mãe era maravilhosa, né? A intenção dele era só de se aproveitar de uma jovem. A intenção com que eu fui gerado pelo meu pai impacta da minha vida. A intenção que minha mãe recebeu, a forma como minha mãe recebeu aquela intenção, impacta na minha vida o ser bebê, a forma como o ser é gerado, a intenção que o ser é gerado, ele recebe aquilo ali. Esse é um mundo de intenção, gente. Na cabeça do meu pai biológico, eu era um erro para ele. Tanto que muito tempo depois, quando eu tinha lá, já estava fazendo curso de reiki, eu tive um retorno, né? Lá no intrauterino, lembrei disso. Detalhe, o bebê que eu era lembrou da intenção dele de tirar o bebê dela. Né? Tipo, o erro para não ficar provado, porque se nasce a criança, fica comprovado o quê? A pulada de cerca dele. Nasce um bastardo. Então, eu era o bastardo. Olha o arquétipo que grudou no meu campo quando eu era bebezinho. E gruda, gente, gruda, isso acontece. O meu pai adotivo, ele era uma pessoa que ele fracassou em vários negócios. Então ele estava sempre viajando, quase um caixeiro viajante. Ausente. Então, graças a Deus que existiu Jesus, porque o meu apego era com Jesus. Porque Deus para mim era ausente. Deus, gente, falar de Deus para mim era quase um martírio. A palavra Deus não me descia. Porque Deus era ausente. E aí, eu tinha medo de pensar em Deus como martírio para não ser o quê? Pecar contra Deus, porque o pior pecado é contra Deus, é cometer sacrilégio e heresia, sabe? Então eu tive durante muito tempo o medo de pecar contra Deus. Eu estava no ambiente com uma criação evangélica, com várias dificuldades, porque era muito rígido, não foi muito bom o aprendizado que eu tive. Então, gente, quem me salvou foi Jesus mesmo. Por quê? Porque eu já vi com uma conexão muito forte com Jesus. Eu lembro, e aí eu vou falar para vocês. Eu lembro do trabalho que eu já contei para vocês na aula passada, do trabalho do IBGE Cósmico, que eu trabalhava como dos gerentes maiores, trazendo pessoas para nascer na Terra, para encarnar na Terra, para que no momento que a gente está vivendo agora, que quer esteja, por isso que vocês vão ver que todo o meu trabalho é para ser acessível, por isso que está aqui aberto para você, porque é para ser acessível e não tem alguém que não possa acessar uma coisa que está aberta no YouTube, e a minha linguagem é uma linguagem o mais neutra possível, para que seja mais agregadora possível, para que ele seja mais aberto possível e acessível possível. Então, quando eu chamava as pessoas, temos o planeta Terra, um planeta prisão, um planeta de exílio, que nós precisamos ali nascer lá para, com o nosso nascimento, elevar a frequência planetária do planeta e blá, 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 que a gente vai falar depois. Ou seja, o acordo, possivelmente você assinou para estar aqui agora, possivelmente eu fui um dos pessoas que assinou como testemunha, como gestor. Eu posso dizer para vocês que 80% das pessoas que estão encarnadas hoje e que são dentro desse projeto, que é um projeto de elevação planetária, que se identificam com o arquétipo do escolhido, eu posso dizer que elas foram, de certo modo, trazidas para cá dentro da minha gestão, na época que eu trabalhei com isso. Tá? É muita responsabilidade dizer isso para você. Então é por isso que muitas vezes a pessoa olha para mim, nunca me conheceu, sonha comigo porque eu projeto com a pessoa à noite para dar aula, para explicar onde a gente precisa fazer isso, é isso. Por quê? Porque nós temos esse conhecimento anterior. E é por conta desse conhecimento anterior que eu estou aqui com você. Por quê? Porque a gente veio para esse mundo, a gente vive nesse mundo, a gente aprende nesse mundo, a gente sofre nesse mundo, e à medida que a gente vive nesse mundo, a gente está todo mundo no mesmo barco,
nós criamos ressonância com as pessoas que estão aqui. E as pessoas que estão aqui, mesmo as que estão há muito mais tempo, também estão com prazo de sair já. A gente veio para ficar pouco tempo e sai. Ó, veio fazer uma missão curta. Mas quem está aqui há muito tempo também já está passando o tempo de sair, porque esse mundo está no processo de ascensão. Então, esse mundo vai receber seres de outros mundos, né, que já estão no nível mais ascensionado, mas que esse mundo vai ser uma nova escola. Sabe, quando eu era pequeno, eu estudei numa escola que só tinha primeira, quarta série. Aí depois, aquela escola, ela não ia ter só mais primeira, quarta série, ela ia ter só o nível superior. Então, pessoas que estavam trabalhando nessa série inicial não podiam ficar mais nessa escola. É o que está acontecendo aqui agora. Os seres que se alimentam ainda da nossa energia, de nossas energias, das dores, e as dores que eles criam em nós intencionalmente para fazer a gente sofrer, para poder a gente mandar mais essa energia para eles se nutrirem dessa energia, esses seres vão ser transmigrados daqui. Sabe, essa grande elite do mundo que coordenava essas coisas feias que a gente via aqui, que a gente veio para esse mundo e fala assim, eu não sei como é que um mundo desses pode acontecer e ser considerado normal. Esses seres vão sair daqui em algum tempo. Então, as pessoas que ressoam com eles vão ser levadas para eles, porque esses seres estão também no processo de evolução, muitos deles, né? Outros não. Outros têm uma questão de chamada obliteração cósmica, que é outro vídeo que eu lancei, né? Agora, os que nós aqui viemos para dar um oi, ajudar e dar tchau. Então por isso que eu falo em parar de reencarnar. Tem duas formas de você parar de reencarnar. Cumprir o que veio fazer, né? Outra forma é quando você não cumpre o que veio fazer, dada a qualidade da graça que o Pai dá, quando você chega do astral, há até a oportunidade de você chegar do astral, reconhecer que não fez tudo o que tinha que fazer e trabalhar do astral mesmo, sabe? Não precisa nem reencarnar de novo. Mas você, para parar de reencarnar, você precisa aceitar que essa ideia é viável e possível para você. Por que você reencarna no mundo? Gente, por que a pessoa se matricula na escola do primeiro ano, primeira série? Porque ela não sabe ler, não sabe escrever, mas se você já sabe, não tem necessidade de você voltar para o mundo básico, se você já sabe o básico. Então você precisa aprender o que é básico para ir para a próxima escola. A Terra não é o lugar para você, se você já aprendeu o que você precisa aprender. E se você não aprendeu o que você precisa aprender, aprenda! Está aprendendo aqui agora, tá? E aí, se dedica. Por quê? Porque a estratégia que o mundo tem para te fazer prender aqui dentro é fazer você não conseguir nem se concentrar. Pegar uma aula dessa aqui de 1 hora, nossa! A pessoa sofre para ver uma aula de 1 hora, porque os vídeos agora tem vídeo de 30 segundos, 50 segundos, quando muito, por quê? Porque eles estão programando a gente pra gente ficar besta, bobo, idiota, idiotizando. Jogando endorfina barata no cérebro, fritando nosso cérebro com endorfina, que são videozinhos curtos, e tá tudo bem, eu preciso inclusive aprender a fazer videozinhos curtos para chamar sua atenção, para você chegar até aqui e perceber que isso é uma estratégia de te abobar, deixar bobo, boba. E aí, enquanto você tá ali, bobo, boba, você não consegue pensar em coisas mais elevadas. E o que mais elevado do que a fonte, Deus? A oportunidade que a gente está tendo nesse mundo de vestir esse corpo que é um corpo planejado pelo Micael, para que quando a pessoa, vindo de vários lugares do universo, gente, isso aqui é uma oportunidade tão grande que eu vou explicando cada vez melhor para vocês, mas mesmo para as pessoas que vieram de outros lugares do universo, vir aqui, nascer desse corpo, experimentar viver esse corpo, e esse corpo aqui tem a chama trina, que nós já falamos sobre o arquétipo da chama trina, né? Que é um radiocomunicador que tem aqui no coração, sabe? Direto com o Criador. Aí a alma que está vestida nesse corpo se conecta com esse radiocomunicador, a alma manda a informação lá para o Criador, através desse radiocomunicador, porque o corpo aqui é o radiocomunicador. Essa alma que às vezes estava perdida durante muito tempo, em muitos lugares, antes de chegar aqui na Terra, ou que ficou na Terra há muito tempo, tá? Porque tem 3 tipos de alma, mais ou menos, nesse mundo. Tem as almas que foram renegadas para cá, jogadas para cá, porque aqui era o lugar onde elas podiam ficar presas, para não fazer coisas no cosmos, para atrapalhar mais ainda, almas que destruíram planetas, almas que destruíram estrelas, do Star Wars. São almas que, para muitas, não há oportunidade mais cósmica de evolução, elas estão aqui presas mesmo, são o que eu chamo de os anticrísticos. Temos almas que estão aqui que precisavam aprender e, dadas essas dificuldades que essas primeiras almas que eu falei para vocês agora, esses primeiros seres trouxeram, elas tiveram muita dificuldade de evoluir, e temos as almas que vieram agora do curto prazo, que estão aqui para ajudar, né? Então, assim, ajudar quem? As que são mais antigas. É claro que a quantidade de cada aqui varia, tá? Então, esse ponto aqui é fundamental. A palavra Deus masculina. Eu coloquei deusa porque tem pessoas que chamam deusa, falam considerar deusa, até a própria Gaia como se fosse deusa. Mas aqui eu estou falando da energia primordial, né? E eu, quando gravei o decreto,
por um lapso, que não é um lapso, é o inconsciente falando comigo, porque Deus para mim era quase. Hoje eu falo Deus com tranquilidade, porque decreto, porque eu estou fazendo o download aqui. O que é o download? Estou pedindo para Deus, que aqui eu chamo de fonte, o quê? O conceito dele de Deus. Por exemplo, que é uma das coisas que a gente pede na frente. Isso, gente, atenção. O conceito de Deus que o Criador me deu, da visão dele, cura em mim a ausência daquela ideia da paternidade de Deus que eu não tinha e que fazia com que o dinheiro não viesse, porque meu pai foi ausente. Esta cura está aqui na primeira parte do decreto, na parte 1, que a gente vai falar já já. Vou falar para vocês agora. Essa cura está aqui, do nível 1. Fonte. Ajustemos em meus sistemas e corpos sutis a ativação dos entendimentos mais elevados dos seguintes conceitos e arquétipos. Fonte, ou Deus, deusa, força, força universal. Consciência universal, universo, criador, todo, rede, rede universal. E aqui tem os outros conceitos, ó. Alegria, propósito de vida, liberdade, amor incondicional, amor romântico, consciência, harmonia, plenitude, dinheiro, sexo, felicidade, ascensão, perfeição, abundância, tempo, memória estelar, né? Família cósmica e todos os demais conceitos ou arquétipos necessários para manifestar a experiência plena e perfeita a partir de agora e já nesse plano. E aí a gente pede de novo aqui, para arrematar, ajustemos em meus sistemas a ativação do número 2 das informações e mestrias. Aqui a gente está pedindo o conceito arquétipo, aqui a gente está pedindo mestria. Mestria é o quê? Mestria é aprendizado. Mestria é quando eu sei lidar com aquela informação de uma forma útil. Então, quando eu peço a mestria, significa que eu peço a experiência de vivenciar aquele conceito que ele me deu aqui no 1, de modo que esse conceito se torne um aprendizado, ou seja, vivenciado, e ele faça parte de mim. Por quê? Porque aquilo que a gente estuda e que a gente não integra, e aquilo que essa mestria passa pelo processo de integração, aquilo que a gente estuda e que a gente não integra, é como se não tivesse valor, porque é um conceito que eu sei, mas eu não uso. É aquilo que a gente falou na aula passada. É ter o conceito, mas não guardar o conceito. Tá? Então, a cura, e ó, eu não vou falar dos outros aspectos, aqui a gente vai falar isso depois. Aqui nós estamos falando só do conceito de Deus. Aqui nós estamos falando aqui da mestria, né? Da mestria, aqui desses outros aspectos, ó. Mas o conceito de Deus está aqui, ó. Deus. E quando eu peço o conceito de Deus e peço a mestria sobre temas como então aqui as mestrias, cosmogenia, cosmoética, leis universais, comunicação plena multidimensional com a fonte, ou Deus, porque aí o que eu fiz, gente? Olha o trabalho da mente. Eu estou chamando isso aqui de sinônimo. Então, eu já disse para sua mente que Deus é igual a fonte. Tá? Fonte é igual a Deus. Então, eu agreguei, eu ressignifiquei. Nesse decreto, nós fazemos uma ressignificação automática de fonte para Deus. Você não tem trauma com fonte, mas com Deus tinha. Então, a limpeza do não trauma da fonte passa para o conceito de Deus, esse é o processo de ressignificação. E aí, quando você tem um processo em que você pede a mestria pela comunicação plena e multidirecional com a fonte, você está pedindo a mestria pela comunicação plena e multidirecional com Deus. O conceito de Deus vai ser tratado, tá? Vamos voltar aqui só para a gente falar essa parte, porque tem uma coisa que é muitíssimo importante. A fonte está em tudo e todos, inclusive em nós. Deus está em tudo e todos, inclusive em nós. O Pai está em tudo e todos, inclusive em nós. Por isso o verbo é conjugado na terceira pessoa do plural. Gente, isso aqui estava errado, tá? Isso aqui o ser humano aqui é formado em língua portuguesa, tá? Mas nesse processo, são tantas coisas que a gente viveu, isso aqui é a primeira pessoa do plural. Tanto que fala assim, manifestemos. Esse manifestemos é imperativo, é o imperativo afirmativo, tá? Então, por quê? Porque eu me integro. Ó, a fonte está em todo, inclusive em nós. Ou seja, eu sou parte de um todo. Logo, eu preciso, quando eu falo manifestemos, ou seja, o que é manifestar? É você trazer do plano do não manifesto para o plano do manifesto. É trazer se da Terra, que seja da Terra aqui, né? Como é do céu, das dimensões superiores, tá? Então, essa brincadeira aqui, de dizer que a fonte está em tudo e todos, possui o ideal de harmonia,
de alegria, de amor, de plenitude, de abundância, de felicidade, de consciência e liberdade perfeitos para todos nós, o ideal da fonte. Ou seja, ela tem um ideal para todos nós. Ele tem o ideal para todos nós. A fonte tem o ideal, o Pai tem o ideal. Deus, isso está ressignificando dentro da gente. Ou seja, está trazendo Deus para perto. Aí, tudo que te afastava de Deus, conceitualmente, inconsciente, e 90% é inconsciente, porque tem a ver com vidas passadas também, tá? Vai sendo dissolvido. Lembra? Nós estamos trabalhando aqui com qual lei? Dois concordando. Eu estou fazendo aqui, você está concordando? Pediu, concordou, já deu. Deus deu, a fonte já deu. Então, nós vamos começar a ter acesso a o ideal da fonte sobre esses conceitos que a gente falou, né? E que se manifesta à medida que permitimos no fluxo de tempo ideal, tempo da fonte, que lá na frente a gente vai trabalhar melhor esse conceito como os conceitos de Kairos, né? De forma fácil, suave e natural, sem catarses, ou seja, suave, para que você não tenha medo do divino. Por quê? Porque se conectar com o divino não deveria ser um medo, mas um reencontro. E que isso, ou seja, que esses ideais, ideal de alegria, ideal de amor, ideal de harmonia, ideal de plenitude, ideal de abundância, ideal de felicidade, ideal de consciência, ideal de liberdade, perfeitos para todos nós, vindos da consciência mais elevada, que façam parte de nós, que sejam manifestados nos nossos sistemas ou corpos em todos os tempos, espaços e dimensões em que coexistimos. Gente, aqui eu estou falando só de nós e dos nossos eus multidimensionais, porque se você está aqui e você não sabia ainda, nós, quando nos fragmentamos em várias almas, de espírito fragmentando para várias almas, nós estamos coexistindo em várias dimensões. Só que todas essas dimensões todos os meus eus estão conectados comigo. Então, quando eu faço um ajuste aqui, em mim, e automaticamente, intencionalmente, como eu estou fazendo aqui, lanço esse ajuste para os meus outros eus, eles estão sofrendo a interferência do que eu estou fazendo aqui. Especialmente se o que eu estou fazendo aqui eu estou fazendo com consciência. E é por isso que essa aula está sendo assim, para te trazer consciência. Porque quando você tem consciência de algo, é muito mais forte o que você faz com o poder da intenção clara, da consciência. Porque, na verdade, gente, é a consciência que cria. E aqui, a gente considera didaticamente a dimensão 144 como a mais elevada, de onde há a irradiação primordial da fonte, de Deus, do Criador, e que abrange todas as dimensões a partir dali, inclusive aqui agora, inclusive a dimensão que nós estamos, né? Esse decreto aqui é altamente recomendado para se iniciar o tratamento por meio do sistema hipnoquanto, alinhamento multidimensional, pois a fonte demanda consciência, porque Deus demanda consciência, porque o Pai demanda consciência, porque o Criador, ou seja, está ressignificando isso em você. Então, o termo aqui, que é mais benéfico para você, que é mais agradável, vai transferir a frequência dele para os outros termos. Se você tinha um problema ligado a algum desses outros termos, que normalmente a gente tem com a ideia de Deus ou com a ideia de Pai, tá? Gente, 80% das pessoas nesse mundo tem algum tipo de problema nesse aspecto. Essa é uma dor comum. A paternidade de Deus e a ausência de Deus, provocadas por um pai que, no nosso ver, é ausente, tá, gente? Porque é o ver de uma criança. Nós estamos sendo uma criança que quer ter a atenção do pai e que o pai não estava ali suficientemente, do jeito que a criança entende como é suficiente, para dar essa atenção. Por que o pai não estava ali? Primeiro que podia ser até proteção, porque às vezes o pai não era bom, então estar ali não era bom para a criança. Primeiro porque o pai podia estar trabalhando. Primeiro, às vezes porque não tinha pai mesmo. Mas 80% das pessoas desse mundo encarnadas hoje não consideram o que teve do pai o que elas entendem como suficiente. E se você é pai e está ouvindo, conversa para o seu filho para ele entender, mostrar para ele que ele está tendo o suficiente de você, se você sabe, isso é uma coisa que você vai tratando agora. Por quê? Porque no mundo que a gente vê, que é patriarcal, machista, ou, né, um filho que vê o pai como ausente, que sente o pai como ausente, mesmo que ele esteja pensando isso com a cabeça infantil dele, mas a pessoa está ali com a cabeça infantil, ela cresce com aquela ideia. Ela não atualiza tanto. Depois a gente ressignifica. Gente, aqui nós estamos ressignificando um monte de coisa. Tá? Quando eu peço o download de Pai, o download de Deus, o download de Criador, dentro da visão mais elevada dele, do ideal dele, ele está me dando uma frequência que eu não conheço. Eu estou pedindo para ele uma coisa que eu nem sei o que eu estou pedindo, mas que ele vai me dar, porque quando dois pedem e concordam, ele já deu. Então ele já me deu aquela frequência está dentro de mim e ela quer se expressar. Então ele vai querer uma situação em que eu vou chegar em uma situação em que eu vou entender o conceito de Deus, do ponto de vista dele. Porque tudo que a gente pede, a gente recebe.
e a gente perde a frequência, e aquela frequência, ao se expressar, ela vai trazer para a consciência que a gente recebeu. Você vai ver isso melhor no decreto 9.1. E por que, vocês já viram da aula passada, por que eles pediam para as pessoas fazerem esse decreto primeiro? Para elas já chegarem da sessão, da mentoria ou da hipnose, melhores, porque facilitava o trabalho. E a gente tinha experiências maravilhosas, maravilhosas. Inclusive hoje, se você sente que você quer fazer uma hipnose, sente que é comigo que você quer fazer hipnose, aqui no vídeo tem o zap e marca a sua sessão, tá? E por que a gente uma hora vai encontrar conscientemente com o conceito de Deus? Do ponto de vista de Deus. O que Deus entende que Deus é. Porque Deus aqui demanda a consciência de todas as suas partes e respeita o tempo de cada um, dando o suporte necessário diretamente e ou por meio das equipes multidimensionais, tá? Que é o que a gente chama de nossa família cósmica. Então, recapitulando, o nosso objetivo é alinhar seu ideal da fonte, alegria, amor, harmonia, abundância, consciência e liberdade. Manifestação desse ideal da realidade de forma fácil, suave e natural. E aí, a sugestão. O decreto pode ser redigido de próprio punho e assinado, que é a melhor opção, você assinar o decreto, você sabendo o que está dizendo cada coisa ali. Você pode fazer isso, inclusive, ouvindo o decreto, verbalizando, falando alto, tá? Assinar o seu nome, colocar embaixo do travesseiro, tá? Dormir com ele embaixo do travesseiro. Quanto mais você coloca isso, mais você está dando espaço para que essa vibração chegue até você. Se você fizer esse decreto e pedir uma única vez, pode ser que leve 100 anos para você conseguir ele todo. Para você cair a ficha de que, opa, consegui o decreto todo. Se você fizer desse jeito, pode ser que leve 5 anos. Eu comecei a fazer esse decreto em 2017. Passei alguns tempos sem fazer, tá, gente? Mas fui eu que canalizei. Isso é parte de mim. Isso aqui é um filho, tá? Que eu dei à luz, por assim dizer. Trouxe à luz. Né? Ele faz parte de mim. E eu coloco tocando todo dia agora. Porque depois, gente, eu não tinha consciência do que eu estava pedindo. Hoje, quando eu olho para ele e vejo que eu recebi tanto por conta dele, pela tecnologia, o que acontece? Eu sou grato. Sou grato por ter passado por isso. Sou grato por estar aqui falando com você agora. Para dizer para você, faz sim. Talvez você tenha que ver essa aula mais de uma vez. É um investimento que você faz na sua vida, porque você vai economizar vidas. Você vai parar de reencarnar. Sim, para de reencarnar por conta desse decreto. Eu falei na aula passada que a pessoa pode parar de reencarnar porque ela elimina o karma. Como elimina o karma? Com uma partida do decreto da bala na frente. Então, quanto mais você faz esse decreto, melhor. Faça quantas vezes a sua intenção sugerir, de preferência o mais frequentemente possível, porque seus efeitos são cumulativos. Especialmente antes de dormir e logo após acordar. Assim você vai preparando sua energia para a nossa sessão. Tá? Isso aqui é porque a pessoa fazia o decreto antes de fazer a sessão. Tá? Se você quer fazer a sessão, já falei, vem. Então, sistema hipnoquanto, alinhamento multidimensional. Auto-hipnose quântica, decreto de solicitação de ajuste da fonte 3.0, um presente para a humanidade. Gente, aqui começa tudo. Eu, enquanto consciência plena e eternamente livre que eu sou, eu decretei que eu sou consciência, eu decretei que eu sou pleno, eu decretei que eu sou eternamente livre. Ou seja, eu não posso ficar preso nesse planeta. Eu não posso ficar algo que não seja abundante nesse planeta, porque eu sou pleno, e o conceito de plenitude está ligado com o conceito de abundância. E é por isso que nós estamos no quê? Na mestria, abundância cósmica e terrena. Porque a abundância cósmica necessariamente é terrena. Por isso que a gente começou falando de dinheiro, porque abundância na matéria necessariamente é financeira. Não tem como você tirar uma coisa da outra. Você precisa de dinheiro para viver. E dinheiro bem utilizado vai fazer você ter uma vida abundante, vai fazer você ter os seus propósitos bem escalados. E você tendo o seu propósito bem escalado, você vai para o outro lado da vida feliz, porque você deixou um legado, e quando você olhar de cima, você se orgulha. Você não se arrepende, você se orgulha. Já aconteceu comigo, gente, de eu ter nesses meus longos anos aqui, né? Eu tô gravando dia 8 de março, faço aniversário dia 20. Quando eu cheguei perto dos meus 47 anos, eu olho e falo assim, caramba, eu tô chegando 3 anos para chegar nos 50. O que eu tô deixando de legado? Não é sobre mim, é sobre o que eu vou deixar. Porque quando eu estiver lá em cima, eu quero olhar para baixo e falar assim, caramba, foi legal, aquela pessoa que tá ali, ela tem ali algo que eu deixei, de bom. Né? Isso, gente, é um prazer maior que a gente pode ter. É você ver que você fez uma coisa boa e que deixou uma semente que plantou e virou uma floresta. E para você poder fazer isso, tem que ser abundante. Você tem a obrigação de ser abundante. E Jesus veio para que a gente tenha a vida em abundância. Então, se a gente está aqui
e não está tendo abundância na vida, tem que olhar para a gente e falar assim, o que está fazendo de errado? Não estou falando de dinheiro, estou falando de abundante, mas precisa ter dinheiro também, porque ninguém pode ser abundante e passar fome. Tá? Nem 8, nem 80. Nós precisamos chegar no 44. Se Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, vamos tomar posse dessa vida em abundância, porque ele veio aqui para ajudar a gente, para fazer esse resgate, que é o que a gente está vivendo agora. Então, aqui nós estamos trabalhando com o quê? Com tecnologias multidimensionais de luz, da luz crística de Abaddon. E aqui, nesse trabalho, cristão e crístico tem o mesmo significado. É sinônimo. É claro que, gente, aí fora pode ser diferente. Nesse trabalho eu estou dando os conceitos para a gente falar a mesma língua, a gente ficar na mesma parte. Aí o que acontece? Eu, enquanto consciência plena e eternamente livre que eu sou, ou seja, eu estou aqui assumindo a plenitude, o arquétipo da plenitude e o arquétipo da liberdade. Sob a égide do amor incondicional, em sintonia com as leis universais, de forma consciente, plena e livre, autorizo, solicito e reivindico a fonte da 144ª dimensão, 144ª dimensão, que manifestemos em todos os meus eus e nas múltiplas dimensões, espaços e tempos e além que coexistem, os seguintes ajustes e ou complementos perfeitos necessários. A gente já falou do 1 e do 2, mas a gente tem que voltar aqui no início, essa partezinha aqui. Ó. O que é? Em primeiro lugar, o que é égide? Égide do amor incondicional. Isso aqui muda tudo, gente, muda o jogo. Aqui eu estou pedindo algo, mas antes de pedir, eu já assumi que eu estou sob a égide. É um pedido já dado. Isso aqui ele já me deu. Eu estou sob a égide, que é a proteção. Égide é uma palavra que significa escudo. Estou sob o escudo, sob a proteção do quê? Do amor incondicional. Aí é onde a gente precisa dar uma pequena paciência. Você precisa entender que na nossa palavra, a nossa língua é maravilhosa, a nossa língua portuguesa é uma língua muito rica. Nós temos aqui, por exemplo, a palavra ser, o verbo ser e o verbo estar. Nós podemos definir conceitualmente algo que é passageiro, que é transitório, e algo que é perene, que faz parte do ser. Então, eu sou harmonia. Eu sou o que eu sou. Eu sou, é o meu estado de ser. É perene. Eu estou triste, é o estado de estar, é passageiro. Não é perene. Eu sou alegria, eu sou felicidade, eu sou harmonia, sabe? Esses conceitos, quando você atribui um verbo perene, você assume esse arquétipo. Quando você coloca um verbo transitório, você fica solto um pouco, porque é transitório. Você não tem tanto como se apegar. Então, quando você, como na língua inglesa, não tem o verbo separando o estado perene do estado transitório, você tem uma língua que perde um pouco da sua capacidade de se expressar de forma interessante. Acontece isso na nossa língua, a nossa língua portuguesa. Por quê? Porque o grego bebeu, o latim bebeu do grego. Mas na hora de falar sobre amor, a gente botou uma palavra só, amor. Então, quando traduziu para chegar aqui os ensinamentos de Jesus no livro sagrado da Bíblia, a gente fala sobre amor. Mas no grego bíblico há diferentes palavras para descrever o amor. Ágape é amor incondicional e sacrificial, o amor de Deus, amor incondicional. Eu estou pedindo aqui amor incondicional. Eu estou dizendo aqui que eu estou sob a proteção do ágape. Eu estou dizendo aqui que eu estou sob a proteção de Deus, do Pai, do Criador, da fonte. E estou em sintonia com as leis universais, porque é óbvio, porque não teria como ser diferente. Eu estou sendo redundante aqui, eu estou sendo didático, porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu estou dizendo aqui que é o ágape que me protege. Existe também o amor filial, né, que é o amor fraternal, de amizade. Existe o eros, que é o amor romântico, apaixonado. Gente, o eros, ele teve uma certa deturpação da nossa cultura. Existe a coisa do erótico, que não é o amor eros, são comportamentos eróticos, que não tem a ver. O amor é algo que vê o outro, observa a necessidade do outro. O outro está em perspectiva também. Os vários tipos de amor que existem significa que você olha o outro com um olhar de valor. Tá? Então, temos o ágape, amor incondicional. Esse é o amor primordial, é o amor sacrificial, até porque você se doa. Veja bem, a palavra sacrifício tem um arquétipo de uma coisa negativa, porque muitas vezes se fez sacrifícios para seres e entidades que queriam matar, sacrifícios de sangue, sacrifícios de morte, né?
E isso passa uma ideia ruim. Mas sacrifício vem da ideia de sacro ofício, ofício santo. Eu estou nesse arquétipo do ofício santo, do trabalho santo, do trabalho puro. O filho, amor fraternal de amizade. O eros, amor romântico e apaixonado. E o storge, amor familiar entre pais e filhos. Se eu estiver pronunciando, gente, eu sou analfabeto em grego, tá? Isso aqui é estudos que eu faço. Eu não consigo me comunicar em grego, mas algumas palavras eu conheço, tá? Até porque a gente precisa trabalhar conceitos. Porque toda a filosofia crítica está aqui. A filosofia, gente, vamos dividir, falar sobre a filosofia crítica em um minuto. Ele diz assim: aquele que me ama, guarda meus mandamentos. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também amarei e manifestarei a ele. Ou dizendo de outro jeito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu me mani... se alguém é amado por meu Pai, eu também amo. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa é a filosofia crítica, gente, é isso. Ela é simples. Agora, o que é esse amor? Ágape. Esse amor é um amor ágape. A filosofia é simples. O trabalhar isso é trabalhoso. E como você possivelmente, se você ainda não fez o decreto e está vendo essa aula primeiro, legal. Mas seria mais interessante, antes de ver essa aula, você fazer o decreto, se você conseguir confiar, né? Não passar pelo medo que a pessoa com quem eu conversei passou, tá? Porque esse decreto vai te ajudar a fechar portais e a gente vai finalizar essa aula sem ainda falar do portal. Mas eu preciso você entender que esse decreto vai ativar em você o conceito de quê? De amor incondicional e de amor romântico. Só que só de você parar para pensar amor incondicional e amor romântico, e você saber que o amor incondicional é o ágape e o amor romântico é o eros, você já não vai misturar as duas coisas que não são misturáveis, mas que são complementares. Porque eu tenho de ter ágape para o meu parceiro, a minha parceira, namorada, marido, esposa. Né? Eu posso ter também, e tenho, como namorada, marido e esposa, o amor estorge, porque temos uma relação familiar. Posso ter também, e devo ter, um amor fraternal, que é o amor de amizade. Eu posso ser amigo do meu parceiro, da minha parceira. Devo ser, na verdade. Né? Então, se eu estou numa relação, por exemplo, eu sou um malabarista que está jogando 4 bolinhas, que é o amor ágape, o amor filho, o amor eros e o amor estorge. Está jogando essas bolinhas o tempo todo. E eu preciso saber qual amor que eu estou vibrando naquele momento, porque para eu cumprir o mandamento que Jesus colocou, detalhe, o amor ágape não é um sentimento, ele é um mandamento. Por quê? Quais são os mandamentos? Ele deixou 2 mandamentos. Amarás ágape, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amarás ágape, o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você ama ágape o próximo do jeito que você ama ágape a você mesmo. Você tem que se amar incondicionalmente. E depois ele falou assim: o novo mandamento vos dou, que vos amei ágape uns aos outros, assim como eu vos amei ágape, que também vos ameis ágape uns aos outros. Jesus aqui, ele ordena que seus discípulos amem com o mesmo amor que ele demonstrou. Um amor que perdoa, serve e até se sacrifica pelos outros, ou seja, um amor que vê o outro. Então, quando Jesus fala de amor, ele geralmente usa o ágape, o amor divino, incondicional e sacrificial. Ele nos chama a amar como ele ama, não apenas como emoção, mas com o compromisso e entrega. E aí, olha que interessante, para a gente fechar essa aula e ir para a próxima, tem um diálogo entre Jesus e Pedro que ele diz assim, é uma troca de conceitos entre ágape versus filho. Então, Jesus fala assim, Pedro, tu me amas, ágape, amor divino? Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filho, amor de amigo. Jesus diz, Pedro, tu me amas, ágape? Aí Pedro responde, sim, Jesus, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filho. Jesus, mudando a palavra, pergunta, tu me amas, filho, como amigo? Pedro responde, triste, mas sincero, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, filho. Ou seja, Jesus queria saber se Pedro o amava com ágape, mas Pedro respondeu com o filho, afeição fraternal. Na terceira vez, Jesus usou o filho, mostrando que ele compreendia que Pedro estava disposto a restaurá-lo. Isso mostra que Deus nos encontra onde estamos e nos leva a um amor ainda mais profundo. E é isso que a gente vai falar na próxima aula.